Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A nossa reflexão hoje vem do Antigo Testamento, da história do povo de Israel, saindo do Egito para chegar à Terra Prometida. Em duas ocasiões, com um intervalo de quase 39 anos, homens foram enviados para espiarem a Terra Prometida. No primeiro caso, Moisés enviou 12 homens, um de cada tribo de Israel, para fazer reconhecimento da terra de Canaã. Vocês se lembram dos nomes de alguns deles? Samua, Safate, Gigeal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel? Você não se lembrou desses nomes? Eu confesso que eu tenho lido o relato de Números 13 muitas vezes ao longo da vida e eu também não lembraria aqueles nomes. Em todos esses casos, porém, Deus fez questão de falar o nome da pessoa, o nome do seu pai e o nome da sua tribo. Mas 39 anos depois, Josué mandou 2 homens para colher informações sobre a cidade fortificada de Jericó. Nenhuma passagem bíblica cita os nomes daqueles 2. O registro dos 10 nomes na primeira lista destaca a vergonha da sua covardia. Todos aqueles homens foram mortos por sua falta de confiança em Deus e seu papel em conduzir a nação de Israel à rebeldia. Por causa deles, o povo ficou estagnado no deserto enquanto uma geração de covardes morreu. Os 2 anônimos foram fiéis, foram corajosos, cumpriram sua missão, levaram um relato favorável a Josué, expressando a confiança na vitória que Deus daria ao povo. Poucos dias depois, os israelitas cercaram a cidade de Jericó, obedeceram às instruções dadas por Deus e as muralhas da cidade caíram. Subiram para tomar posse da cidade dada por Deus aos fiéis. Desde os tempos antigos, muitas pessoas têm procurado a fama. Algumas são lembradas por historiadores. Outras têm seus nomes imortalizados em placas de ruas, ou pontes, ou edifícios, talvez até cidades. Em passeios nas cidades brasileiras, é comum encontrar nomes de presidentes, autores, médicos e outros para identificar principais avenidas. Mas essa busca de fama traz algum benefício? Obviamente, algumas pessoas são lembradas por terem feito grandes contribuições à sociedade. Mas nem por isso devemos valorizar a fama. É possível ser lembrado por outros seres humanos e ainda é rejeitado por Deus. E como observamos com os 2 homens que cumpriram sua missão em Jericó, é possível ser esquecido por outras pessoas, mas ainda lembrado por Deus. Aqueles 2 homens ficarão para sempre na anonimidade, mas Deus não se esqueceu deles. O que importa é fazer parte da assembleia dos primogênitos arrolados nos céus, como diz Hebreus 12, versículo 23. Com nome escrito no livro da vida, diz Apocalipse 3, versículo 5. Não devemos nos preocupar com a fama neste mundo, e sim, com registro no céu. Agora vamos para as perguntas bíblicas do dia. Jesus disse que as pedras de qual grande construção seriam derrubadas? Essa foi a pergunta do episódio 509. As alternativas: o Coliseu em Roma, o Areópago em Atenas, o Palácio em Cesareia ou o Templo em Jerusalém. E a resposta certa? O Templo em Jerusalém, alternativa D. Diz Marcos 13, versículo 1, quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Deus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uma profecia cumprida 40 anos depois, quando os romanos destruíram o templo em Jerusalém.
E a pergunta de hoje: o sucessor de Moisés como líder de Israel foi de qual tribo? Essa pergunta do Antigo Testamento, provavelmente você lembra o nome desse sucessor, mas ele veio de qual tribo? Alternativas: A, Levi, B, Efraim, C, Judá ou D, Benjamim. A resposta no final do próximo episódio. Depois da sua morte, alguém vai lembrar do seu nome? Alguém vai lembrar do meu nome? Sinceramente, não importa. O que importa é que Deus lembre de nós e que Ele mantenha reservado para nós um lugar na presença dEle no céu. Não vamos nos preocupar com fama nesta vida, e sim com a comunhão com Deus na eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.